Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Tá começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má. E eu sou Fê. Eu espero que vocês continuem aqui depois da creepypasta de semana passada. Muito obrigada por continuar aqui. Eu acho que é justo. Se continua é porque é fã mesmo. E o Fê não me expulsou também, então estamos todos felizes. Não, como que expulsar depois do sucesso que fez o episódio? O pessoal tá pedindo mais. Vou achar mais creepypasta perturbada pra gente. Só bora. Desculpa de antemão, Said. Desse jeito ele vai cobrar o auxílio psicólogo. Vai cobrar adicional de insalubridade pra editar o podcast. Mas, Fê, você lembrou agora, antes da gente começar, e é uma verdade, a gente começou o podcast em outubro. Isso, no comecinho de outubro. Esse episódio tá saindo uma semana antes do nosso aniversário de 3 anos. De 2. Nossa, parece que faz tanto tempo. Parece. 100 episódios é muita coisa, né? 100 episódios é coisa pra caramba! Eu vou pedir aqui pro pessoal dar uma forcinha pra gente e apoiar o podcast, pra gente crescer ainda mais. É só acessar apoia.se/terror na esquina, que além de você ajudar a gente a crescer por um preço legal, né? Hoje em dia, se você tomar um cafezinho, dá muito mais que isso. Você vai ter acesso à série SCP, que é Segurar, Conter e Proteger, que é exclusivo dos apoiadores. E também você vai poder acompanhar a gravação, igual tem aqui o pessoal que tá aqui no chat com a gente, a Ná, o Pedro e o nosso querido editor, o Said. Lembrando, pessoal, que com o seu apoio, nós pagamos o adicional de insalubridade do Said. Mentira, a gente não paga, mas talvez a gente precise começar. Sim, isso vai ajudar a gente a começar a pagar o adicional dele. Então, é só acessar apoia.se/terror na esquina. Ai, tô louco, bora pro episódio? Bora lá, bora. O que você preparou pra gente hoje? Então, hoje eu acho que a gente já poderia cair de cabeça no mês do Halloween, né, Mar? Outubro pede, outubro, sei lá, respira. Outubro pede travessuras ou gostosuras, não é verdade? Sempre. Eu amo o mês de outubro, eu amo essa vibe Halloween. É minha época favorita do ano. Pena que aqui as folhas não ficam amareladas e caem. E também não tem aquele clima friozinho de outono americano. Mas tá valendo. Falar a verdade, eu adoro, que é mais uma desculpa pra eu me fantasiar com a roupa mais curta possível. Como eu já faço no carnaval por 4 dias e eu posso fazer mais uma vez em outubro, eu acho uma delícia. Deixa eu te perguntar, se você fosse numa festa de Halloween, qual fantasia você usaria? Putz, a última que eu fui de gato preto, né? Legal. Eu vi no Twitter. Eu sempre quero me vestir de era venenosa, sempre. E eu nunca consigo. Quem sabe agora com o braço cheio de tatuagem de planta eu consigo. Ué, legal. Interessante. Você já pensou mais ou menos como é que você faria isso? Não. Então tá bom. E você, Fê, do que você te fantasiaria pra uma festa de Halloween? Provavelmente eu seria um pouco menos ousado pra você, porque eu sou bem low profile, e eu vestiria de fantasma de lençol. Em homenagem ao podcast. Ah, dá pra vestir de fantasma de lençol sexy, colocar meia arrastão e um coturno. E fazer o lençol cropped. Mentira, sabe o que eu pensei em vestir esse ano? Se eu fosse sair, que eu tenho roupa aqui no armário fácil? Ah, Carmen Sandiego. legal.
Legal. Adoro. Mas olha, dá pra fazer um fantasma de lençol bem sexy de cropped. Sim, já temos as nossas fantasias de Halloween programadas. Mas sabe o que mais que tem no Halloween? O quê? Creepypastas assustadoras. Então você vai começar, né? Eu vou começar então com relatos, porque eu particularmente tomei gosto pelos relatos assustadores. Eu achei alguns interessantes. Ai, te converti! Eu mesmo. Eu passo horas no Reddit e no TikTok lendo relatos assustadores. É muito bom. É muito bom. Let's not meet e ask head. Exatamente. Mas eu vou aparecer com as creepypasta ainda. Mas esses dias eu tava lendo um relato muito interessante que foi postado há 12 anos no Ask Reddit. O Dixie lança o seguinte post: como é quase Halloween, que tal compartilharmos algumas histórias assustadoras? Eu vou primeiro. E ele procede a contar a história. Quando eu tinha uns 13 anos, meus pais convidaram nossos antigos vizinhos do bloco de apartamentos em que morávamos até meus 5 anos de idade para uma visita. Eu fui mandado para a cama, mas ainda podia ouvir todo mundo falando no andar de baixo. Até que a vizinha disse: Ei, mãe do Dixie, você se lembra quando Dixie costumava reclamar que havia alguém no quarto dele? Bem, há uma família que acabou de se mudar para o apartamento onde vocês moravam. Eles têm um filho de 3 anos. Ele está reclamando exatamente das mesmas coisas que o Dixie reclamava. Isso me assustou. Eu não me lembrava de nada disso. Então, no dia seguinte, perguntei à minha mãe. Sua primeira reação foi: você não se lembra? Então, ela me contou tudo sobre as coisas estranhas que costumavam acontecer. Passos para cima e para baixo no corredor, as coisas sumindo e esse tipo de coisa. Ela disse que a última coisa que aconteceu foi quando ela estava ouvindo um disco um dia e ele começou a desacelerar, como se alguém estivesse segurando com um dedo suavemente na bandeja, até que ele finalmente parasse. Minha mãe disse que ela retrucou nesse momento e começou a gritar: vai nos deixar em paz, porra! Vai embora, deixa minha família em paz! E assim que ela disse isso, o disco voltou a tocar normalmente e nunca mais passamos por nada nesse apartamento. Bom, eu nunca passei por nada assim desde então, e hoje em dia sou bastante cética em relação a essas histórias, mas acredito na minha mãe. O mais estranho é como eu descobri isso, vindo de uma outra pessoa 10 anos depois, experimentando o mesmo problema. Reddit, o Halloween está quase chegando, agora é sua chance de compartilhar algo estranho. Mas olha, ela fez um banimento brabo, né, desse jeito. Eu uso esse banimento. Uma vez eu sonhei que uma pessoa invadia minha casa e tava um período muito conturbado, muito bagunçado uns meses atrás, né? Aí eu sonhei que uma pessoa invadia aqui em casa. Eu pegava essa pessoa, era só uma sombra preta. Eu batia tanto, 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 tanto nessa sombra preta. Falava: nunca mais vai aparecer aqui! Some daqui! Pá, pá, pá. Minha filha, no dia seguinte as coisas começaram a melhorar aqui em casa. Meu Deus, banimento na base da porrada, porra. Mas deu porrada no obsessor. Louco isso, hein? Louco. Mas coitado do menino, né? Pelo menos ele não lembrava, né? Tudo o que aconteceu com ele. Pelo menos ele não lembrava. E não era com ele, era com o lugar. Com a casa, né? Era principalmente ele que eu ouvia e reclamava, mas aconteceu, principalmente o que aconteceu com a mãe, né? O que é muito bom também. Não, não é bom que a casa seja assombrada, mas é bom pra ver que a criança não tá doida. É, a mãe lembrava disso e a vizinha também confirmou, né? Mas então, Má, eu fui um pouco mais conservador e eu trouxe uma creepypasta pra gente e pros ouvintes. Oba, adoro creepypasta. Ela é lá do Creepypasta Fandom e se chama Na Floresta. Se prepara, que é boa. O
O que você tá prestes a ler foi postado na aba paranormal /x/ do 4chan no Halloween de 2013 por um usuário desconhecido chamado Prozac101. Eu visito a aba /x/ todos os dias. Foi uma das primeiras pessoas a responder essa postagem dessa garota. E acho melhor contar agora que fiquei bastante assustado e meio que foi difícil pra mim explicar os sentimentos estranhos que eu tive. Mas havia algo bem diferente na história dela, devido ao fato de que eu não conseguia parar de pensar por uns dias, e depois de ter sido postado pela primeira vez na página. Só pra deixar tudo claro, eu não sou inteiramente o autor original desse post. Apenas um editor anônimo que sentiu o seu dever de compartilhar ainda mais essa história, a história do Prozac101 com o mundo. Ei/x/. Eu pensei em compartilhar algumas histórias assustadoras da minha infância para deixar todo mundo animado pro Halloween. Quando eu era criança, éramos só eu e minha mãe. Uma antiga casa de fazenda de 3 andares bem na orla de uma floresta. Ficava longe da estrada, em uma longa estrada de cascalho e sem iluminação. Parecia muito isolada à noite, estando tão distante de qualquer outra casa situada em uma área que não era habitada há 30 anos antes de começarmos a morar nela. Muitas vezes eu era uma criança bastante indisciplinada, então enquanto minha mãe saía para trabalhar, de vez em quando eu não pegava o ônibus para a escola e eu ficava sozinho em casa o dia todo. A casa era grande e parecia incrivelmente solitária e esparsa, então eu passava a maior parte do tempo brincando na floresta nos fundos. A alguma distância da floresta, longe o suficiente para que eu não pudesse ouvir minha mãe chamar quando ela chegasse, tinha um pinheiro caído que tinha batido no outro. Um tronco ainda maior que caía e agora estava parado ali, formando um longo arco sobre o chão da floresta. Eu adorava subir no toco irregular, na base da árvore caída e depois me estabilizar até um ponto um pouco mais para cima. Eu nunca fui capaz de chegar no topo porque era muito íngreme, e eu tinha um péssimo hábito de ficar com medo na altura que eu estava. Um dia eu estava sentado lá no meu lugar de sempre, na árvore caída, que ficava a uma boa distância do chão, apenas ouvindo o canto dos pássaros e ao mesmo tempo sentindo o calor do sol no pescoço, quando eu ouvi alguma coisa estranha vindo de baixo que me paralisou e me deixou em estado de choque. Ei, criança! Eu fui tomado por uma forte onda repentina de medo por um momento. A voz veio diretamente debaixo de mim. Eu me esforcei para olhar para baixo, mas não consegui ver nada além da borda. Durante muito tempo eu fiquei ali sentado em silêncio absoluto, e cheguei ao ponto em que quase me convenci de que eu tinha imaginado ouvir aquela voz de um homem. Eu sei que você pode me ouvir. A sua voz estava muito mais alta dessa vez, enquanto eu gritava alguma coisa e subia um pouco mais no tronco, tremendo nervosamente. Eu cavei as unhas na casca e eu segurei firme para salvar minha vida. Eu fiquei ali sentada, tentando controlar os nervos, sabe Deus por quanto tempo. Embora eu não pudesse ver, a presença da coisa embaixo de mim ainda era clara. O canto dos pássaros foi muito mais suave e cauteloso dessa vez, enquanto eu escutava com atenção. Eu juro que eu podia ouvir o mais leve eco da respiração humana. Reunindo toda a minha coragem, eu prometi provar a mim mesma de que era tudo minha imaginação. Me inclinei sobre a borda o máximo que eu pude sem escorregar. Cavando com mais força na casca da árvore atrás de mim, eu estendi meus braços e eu espiei, tendo uma visão completa do chão vazio da floresta e da vegetação rasteira, quando de repente... Desce aqui, eu vou aí em cima pegar você, hein? Foi tão alto que era como se estivesse gritando bem na minha cara. Eu soltei a árvore com medo e pulei do toco. Só não caí porque eu me agarrei em um galho próximo e, por um terrível segundo, as minhas pernas balançaram no ar frio. Quando me levantei, eu corri a toda velocidade até o topo do pinheiro caído, até um ponto em que eu nunca tinha ido antes. Fiquei ali sentada, logo abaixo do farfalhar da copa, me mijando de medo e olhando para a base distante onde a madeira lascada se erguia, esperando ver a qualquer momento alguém rastejando rapidamente pelo pinheiro em minha direção. Em vez disso, tudo que eu ouvi foi o vento assobiando nas folhas acima e abaixo de mim, e em trechos ocasionais os cantos dos pássaros. Passou cerca de 2 horas até que minha mãe chegasse em casa e me encontrasse, depois de muita procura preocupada, tremendo e chorando no topo daquela árvore caída. Embora esse incidente tenha assustado a mim e minha mãe, com o tempo eu, de alguma forma, me recuperei.
exibindo aquele rosto ingênuo e duro de uma criança. Embora eu nunca tenha ido tão longe na floresta como antes, e eu nunca mais tenha me aproximado daquela árvore caída, uma vez, quando eu tinha 12 anos, eu tive a tarefa de pegar lenha no galpão dos fundos, na beira do mato, e trazê-la para dentro de casa. Era um trabalho cansativo, e eu sempre tinha que fazer isso no cair da noite, quando o ar estava cheio de mosquitos e tinha uma neblina pantanosa que geralmente cobria o gramado. Quando eu carregava a última leva de madeira, eu corria de volta para casa assustada. Uma das coisas que menos gostei desse trabalho era que o galpão ficava cheio de corujas. Se você já viu o rosto de uma coruja olhando para você num canto escuro do telhado, então você sabe que esse galpão me deixou muito desconfortável. Numa dessas noites, ficou mais nebuloso do que nunca. Uma espessa névoa prateada cobria tudo e limitava minha linha de visão a uma pequena esfera ao meu redor. Embora o galpão não ficasse longe da minha casa, eu me senti desorientada e mais uma vez andei na direção errada. Ambas as vezes, por algum motivo, caminhando direto para a floresta. Quando alcancei a minha última leva de madeira, eu estava com a neblina demais para ver a trilha, e os meus olhos estavam ardendo com a umidade e isso fez minha visão ficar embaçada. Cambaleando para frente, eu consegui bater a cabeça em uma árvore e me dobrei e deixei cair toda a madeira no chão, e elas bateram forte no meu pé. Quando eu fui pegar elas, com o pé latejando bastante, eu percebi que o chão estava muito enevoado para que eu pudesse ver os meus próprios joelhos. Eu resolvi ir para casa, a gente já tinha lenha suficiente para passar uma noite. Mas eu não conseguia nem localizar nem a cerca nem o portão, e quanto mais eu andava, mais eu parecia tropeçar em árvores, agulhas de pinheiros e lama esmagados sob os meus pés, ao invés do gramado coberto de orvalho. Depois de um tempo, finalmente percebi que eu não conseguia mais encontrar o galpão. Eu amaldiçoei por ser tão idiota, enquanto eu tentava ignorar meu coração batendo forte e senti que algo mais estava no jogo. Percebi que estava perdido em algum lugar na orla da floresta. Eu gritei pela minha mãe o mais alto que eu consegui, mas só fui recebida por um silêncio retumbante vindo das profundezas da névoa ao redor de onde eu estava, afirmando que eu tinha me afastado muito de casa. Quando o pânico profundo começou a tomar conta de mim, eu notei um vislumbre de algo rosa se movendo contra um tronco de um pinheiro mais próximo. Eu cheguei mais perto e vi que era um quadrado rasgado de papel. Nele tinha uma seta apontando para a esquerda. Parecia vagamente algo que minha mãe poderia fazer. Eu racionalizei para evitar que eu me perdesse, então eu segui na direção indicada por essa seta verde, tremendo de frio que só piorava. Continuei andando por cerca de 5 a 10 minutos antes de precisar parar para respirar. Meu coração batia tão rápido que estava começando a doer. Entretanto, quando eu estava sentado, eu avistei o que parecia ser outra nota flutuando num tronco próximo. Eu notei que esse estava incrustado com uma unha comprida. Trazia outra seta. Estava apontando para cima, e uma pequena nota escrita de uma forma desleixada, que dizia: "Siga esse caminho." Apesar do meu pânico, eu me convenci de que essas notas eram da minha única hipótese de voltar antes do anoitecer. Eu estava desesperado para dar o fora e minha testa estava gelada com o suor. Então eu segui a seta verde, até o ponto onde eu pude distinguir vagamente outro ponto rosa. Subi numa encosta de tocos e folhas caídas. A essa altura já estava ficando bem escuro e eu tinha que forçar os 2 olhos para enxergar alguma coisa na minha frente. Seguindo as setas verdes e sentindo cada vez menos certeza de onde eu estava cambaleando pela floresta, tateando na neblina em busca das árvores, embora estivesse com medo de que algo invisível agarrasse meu braço. Eu me deparei com a terceira nota rosa, que tinha uma outra seta apontando para cima de novo, e essa levava para uma ladeira cada vez mais íngreme, que eu não reconheci por não estar perto da minha casa, e com uma carinha sorridente mal desenhada logo acima dela. Nessa parte eu fiquei muito assustada para aguentar e comecei a chorar um pouco. Quando eu me apoiei no toco do pinheiro, a possibilidade de passar a noite toda naquela floresta começou a me ocorrer, como uma seringa sendo enfiada nas veias do meu braço. Eu tive um vislumbre de outro quadrado rosa bem próximo. Apertando os olhos, com medo dessas notas que pareciam frescas e sem sinal de deterioração, apesar da chuva ininterrupta da semana anterior, eu li ela de longe. O que eu li fez meu sangue gelar. Eu fiquei de joelhos, em silêncio, cambaleando sobre eles de medo. Meus ouvidos eram sensíveis a qualquer pequeno ruído na névoa, e por um longo tempo eu fiquei ali parado na neblina,
lendo e relendo aquele bilhete horrível, e repetidas vezes, até que um graveto quebrou algum lugar atrás de mim e isso me fez correr, às cegas, com gravetos presos nos meus tornozelos e cortando meu rosto enquanto eu corria. Escrito no bilhete, em grandes letras verdes, estava o meu nome. Parecia que eu estava correndo por horas, o tempo todo, e a chuva e a neblina batiam na minha nuca como o hálito podre de alguém correndo logo atrás de mim. De alguma forma eu consegui voltar para casa. Todas as luzes estavam apagadas e eu me esforcei para encontrar as chaves. Quando eu encontrei, eu corri para dentro rapidamente e me arrastei para a cama, onde eu permaneci sem dormir até amanhã. A mamãe apenas pensou que eu tinha entrado e ido para a cama e não tinha pensado em deixar as luzes acesas. Foi um milagre, eu tomei alguma coincidência bizarra eu ter encontrado a casa. O incidente final naquela maldita casa foi testemunhado apenas pela minha mãe. Até então, ela nunca tinha experimentado nenhuma dessas coisas estranhas, embora a gente sempre partilhasse essa peculiar qualidade opressiva que o interior da casa tinha sobre a gente e a sua localização na floresta sombria e imponente. Embora eu, obviamente, nunca tenha sido uma criança popular, morar no interior, na direção oposta de todos os outros amigos da escola, eu fiz algumas colegas próximas no meu primeiro ano do ensino médio. Uma dessas amigas, a Amanda, me convidou uma noite para ir na sua casa e eu aceitei. Minha mãe me levou até a casa dela, que ficava a cerca de 5 quilômetros de distância, e depois voltou para casa. A noite correu bem, a gente assistiu filmes de terror, a gente comeu pizza, a gente fumou um pouco de maconha. Minha mãe foi para casa, sozinha. Ela pretendia escrever um pouco. Ela estava trabalhando numa revista naquela época. Era cerca de meia-noite quando eu recebi uma mensagem desanimadora da minha mãe, em letras maiúsculas. Isso é uma pegadinha? Eu preciso saber isso agora. Pensando que era algum tipo de brincadeira, eu respondi: calma, que pegadinha? Quase imediatamente veio uma resposta: você tá em casa? É claro que eu respondi não, embora tivesse completamente estranho. Eu só recebi outra mensagem por volta das 3 da manhã, quando ela me disse para ir para casa da minha avó pela manhã e não, de modo algum, ousar ir para casa. Eu me lembro da chuva forte que caiu no dia em que eu fui para casa da minha avó e de como eu fiquei terrivelmente encharcada quando finalmente cheguei lá. Ficava a quase 2 cidades de distância. Eu tive que lutar contra a tentação de ir para casa e deixar minhas malas lá, mas as mensagens da minha mãe eram perturbadoras e foi um aviso suficiente para eu não fazer isso. Quando eu cheguei, a mamãe e a vovó estavam almoçando. No início, a minha mãe parecia estar bem, mas quando eu olhei melhor para ela, eu percebi que toda a cor do seu rosto tinha sumido e ela tremia um pouco. A certa altura, ela deixou cair um copo no chão depois de que um gato passou nos seus tornozelos. E só mais tarde naquela noite, quando a vovó estava dormindo, é que ela me contou o que aconteceu e me proibiu de contar para minha avó. Isso foi o que aconteceu naquela noite, quando eu estava na casa da Amanda, e como ela descreveu em detalhes sinistros. Minha mãe estava no primeiro andar da casa, onde estava sentada no sofá perto da lareira. As cortinas se abriam para ver a vista e um pôr do sol. Ela estava repassando seu último rascunho. No começo, estava fraco e ela não estava percebendo. Mas depois de um tempo, minha mãe percebeu e ficou vagamente irritada com pequenos ruídos de batidas na janela. Quando ela foi investigar, ela viu mariposas marrons, grandes, do tipo que a gente costuma encontrar naquele lugar, zumbindo loucamente no vidro. Raciocinando que essa era a causa do som, ela voltou para o trabalho, porém ela se sentiu de alguma forma abalada. Ela viu aquilo surgir das sombras dos arbustos e depois cair um arco e bater na janela. Olhando com atenção, ela pôde ver pequenas rachaduras onde algumas haviam sido atingidas, bem ao lado de onde sua cabeça estivera momentos antes. Distraída por um tempo, ela tentou prestar atenção na escuridão o suficiente para ver de onde as pedras estavam sendo atiradas. Então, com um susto, ela pulou para trás da janela quando ela me viu parada atrás de uma árvore bem perto da janela, sorrindo e olhando para ela, com um único olho visível bem aberto, mostrando todo branco. Ela mal sufocou um grito ao ver sua própria filha parada ali, apenas olhando e sorrindo. A figura não apenas não se moveu e nem piscou, como também estava parada perto de um dos pinheiros mais próximos, longe de onde as pedras estavam sendo arremessadas no mato, durante a chuva. Meu rosto continuou incessantemente pressionando ela e sorrindo. Pensando que tudo isso era algum tipo de pegadinha doentia,
Daí a mensagem que ela me mandou. A minha mãe gritou meu nome em plenos pulmões, profundamente assustada. Porém, em vez de responder, a boca daquela coisa que parecia comigo, atrás da árvore, começou a se mover como se estivesse pronunciando palavras em silêncio, mas muito, muito rápido. De repente, ela virou a cabeça para o lado e parecia estar conversando com uma outra pessoa, atrás da árvore, que não podia ser vista, mas ela podia ver uma forma negra pendurada do outro lado da árvore. A garota que se parecia comigo ficava olhando para minha mãe e falando silenciosamente. Depois se virava e sussurrava para aquela coisa do lado. Então ela voltava e fazia de novo. Quebrando toda aquela rotina, ela de repente apontou para minha mãe e começou a rir. Minha mãe correu para o meu quarto. Ela disse que, mesmo lá, ela não se sentia segura. Tinha um cheiro horrível e um zumbido estranho nas paredes. Ela descrevia desse jeito. Ela tentou orar por um tempo, mas desistiu e apenas ouviu as pedras baterem na janela. Em algum lugar da cozinha, ela escutou uma janela sendo quebrada, e o zumbido estranho estava continuando. Ouvindo com mais atenção, ela pôde identificar como o mais suave indício de uma voz murmurante. Em absoluto horror, ela reconheceu a voz e então, praticamente com muito, muito medo de olhar, ela inclinou a cabeça até a porta do armário, onde um rosto horrível e branco podia ser visto olhando para ela. A boca se contorcendo e escancarada no que parecia ser algo muito acelerado e sussurrando. A porta do armário estava só a alguns metros da minha mãe. E a porta começou a abrir bem devagar. Numa inimaginável explosão de terror, ela imediatamente correu para a porta, apenas para se atrapalhar com a fechadura enquanto pedras cada vez maiores caíam pela janela, que explodiam em vários cacos de vidros antes de finalmente sair correndo para fora da casa, mantendo completamente os olhos na floresta e entrando no carro e indo embora. Ela disse que ao olhar para trás, logo no final da longa estrada, ela viu duas formas humanas inconfundíveis, paradas na janela quebrada do quarto, observando enquanto o carro dela se afastava cada vez mais da nossa casa. Essa foi a última vez que minha mãe pisou naquele lugar. Ao contar essa história, minha mãe começou a chorar. Eu não duvidei dela, e eu ainda não duvido. Sinceramente, eu acredito plenamente que ela experimentou o que ela disse ter experimentado. Eu só voltei lá com meu pai, e eu vejo meu pai raras vezes. Ele veio de outro estado para ajudar a gente com a mudança. A mamãe já tinha encontrado uma casa na cidade e já tinha se mudado. Meu pai e eu tínhamos acabado de carregar a caminhonete com tudo que restava lá de dentro. Era uma manhã silenciosa e ensolarada enquanto a gente removia todas as coisas e esvaziávamos o local. Eu gostaria de poder dizer que houve algum encerramento, algum susto final para encerrar tudo, mas não aconteceu. Foi um alívio sair de lá, mas restaram apenas duas coisas que precisam ser mencionadas. A primeira foi quando eu entrei na casa e eu consegui ver que tinha sinais de intrusos. A gente descobriu que várias janelas, incluindo a do meu quarto e a da cozinha, tinham sido quebradas e tinham várias pedras no chão. Em segundo, o meu pai saiu um pouco entre as árvores para dar uma mijada, quando ele voltou e perguntou há quanto tempo tinha um balanço montado ali. Eu não preciso dizer que a gente não tem balanço. Então eu fiquei bastante inquieta e descobri que, na semana desde que a gente partiu, alguém tinha montado um balanço de cordas em um galho dos mais altos daquele velho pinheiro sobre o morro, contra aquele que era caído quando eu parei de subir há muitos anos. Obviamente era uma corda nova e um assento de madeira bem polido e lixado na base. Meu pai, querendo manter a mente longe dos acontecimentos recentes, ele duvidava do caso e achava que minha mãe era mentalmente estável. Disse que provavelmente um vizinho armou tudo isso sem perceber que estava na nossa propriedade. É claro que ele sabia tão bem quanto eu que, literalmente, a gente não tinha vizinhos num raio de pelo menos 1,5 km em qualquer direção. Não tinha casas em todo aquele espaço e nunca, durante o tempo que eu morei lá, eu vi alguém ou algum outro sinal de habitação humana. Mas eu deixei tudo passar e fiquei satisfeito o suficiente para dizer adeus àquele lugar horrível enquanto a gente partia para sempre. Na maioria das vezes eu achei melhor tentar esquecer o que aconteceu naquele lugar. Às vezes eu simplesmente não consigo deixar de refletir sobre isso. Já faz tempo suficiente que não sinto mais medo de falar sobre isso, mas por um tempo eu não conseguia. Já que é Halloween, que melhor hora para compartilhar isso? Minha avó vendeu recentemente a casa para uma nova família,
Um casal jovem e seu filho pequeno. Logo depois que a gente mudou, apesar da insistência desesperada da minha mãe para que ela fosse deixada vazia. Agora ela se recusa a falar sobre o que aconteceu. Eu fico menos ansiosa com isso, embora às vezes eu não consiga deixar minha imaginação levar a melhor sobre mim. Tudo que eu posso fazer é pensar naquela casa velha, na árvore caída, nos novos ocupantes e no balanço nos fundos, balançando suavemente na brisa enquanto aquele garotinho balança indiferentemente em direção a ela. É isso. Fê, essa me pegou desprevenida. Caramba, Essa foi intensa, né? foi. Porque primeiro que o bicho começou a chamar, né? E ela não respondeu. Então, pelo menos isso, né? A gente já sabe que não pode responder quando alguma coisa te chama. Não. Mas mesmo assim, ele ainda conseguiu imitar ela pra mãe. Sim. Sabe o que me pegou um pouco? Parece relatos de um oficial de resgate. Parece. Principalmente os dois primeiros relatos. Os outros, o da mãe, nem tanto. Um pouco. Mas o dos bilhetes foi muito louco. Foi. Eu fiquei meio apavorada com os bilhetes. Porque pensa, você tá lá de boa, um bilhete com seu nome surgindo do nada, te levando pra longe de casa, que pelo visto ela quase ficou perdida, né? Sim, sim. Nossa, muito bizarro, né? Uhum. O Said aqui no chat falou que ela é muito bem escrita e que ele achou legal. E a Ná falou que foi o nível do cara do lado de fora da casa andando de cabeça pra baixo. E eu tenho que falar que essa creepypasta é muito boa, a do cara plantando bananeira. Nossa, aquela lá foi bem bizarra mesmo. Do nada, a pessoa plantando bananeira do lado de fora da casa. E o Francisco também falou que é muito boa. Mas, cara, essa do rapaz plantando bananeira, a vez que você me contou, você me pegou muito. Muito boa. Fê, aproveitando que você trouxe aí uma creepypasta pra gente, eu queria ler pra você uma creepypasta também, porque eu sou dessas, entendeu? Eu gosto de imitar. Uh. E é uma creepypasta chamada Prezada Senhora Chalmers. Provavelmente é assim que pronuncia, é assim que eu vou pronunciar, se não for o problema. Atenção ouvintes. O conto a seguir apresenta pontos sensíveis como violência explícita e gráfica, descrições sexuais pejorativas e mutilação. Se estes tópicos podem te causar algum tipo de gatilho, recomendamos que pule diretamente para o fim da história, aos 39 minutos e 50 segundos. Prezada Senhora Chalmers, sei que esta carta chegará até você em um momento muito difícil. Não vou afirmar que sei como você se sente, porque não sou pai. A preocupação e a ansiedade constante que você sente devem ser insuportáveis. Você provavelmente não está dormindo. Cada vez que você fecha os olhos, aposto que os piores cenários possíveis se desenrolam em sua mente. Bem, permita-me deixá-la à vontade de uma vez por todas. Seu precioso pequeno Timothy está completamente seguro e sob os meus cuidados. Devo dizer que ele é um menino notável. Tendo visto você no noticiário, porém, estou razoavelmente certo de que não foi nada do que você fez que o tornou do jeito que é. Você não parece ter condições de criar e inspirar uma criança como Timothy. Ele é realmente talentoso, e talvez tenha sido melhor que ele tenha se afastado e chegado à minha vista. Agora, tenho certeza de que ele terá a chance de atingir seu potencial máximo. Permita-me explicar como Timothy e eu nos conhecemos. Como você sabe, era a noite de Halloween. Ah, sim, minha noite favorita do ano. A noite em que todo mundo anda por aí e se disfarça de algo diferente de si mesmo. Tanta gente vagando pelas ruas, cobertas de sangue, entre aspas. Eu não me destaco no Halloween. Eu não tenho que me esconder. É o mais livre que eu consigo ser o ano todo. Eu tinha acabado de matar uma prostituta imunda perto de uma lixeira em um beco. Prostitutas são assassinadas o tempo todo, muitas vezes por mim, e ninguém parece se importar, mesmo quando as notícias parecem reportar sobre isso. É isso que torna tudo tão fácil.
Se não há ninguém que sinta falta delas, não há ninguém que exija justiça. Essa, porém, ela era especial. Ela tinha uma boca tão bonita, com lábios grandes e doces, olhos como os de um maldito Benny Baby, e o par de seios mais macios e suaves que você poderia desejar. Eu poderia dizer que ela era nova, jovem, ainda não arruinada pela rua. Essas são as minhas favoritas. Transei com ela no beco, algo que eu nem sempre faço. E então abafei seus gritos com uma mão, enquanto cortava sua carne com a faca que segurava na outra. É o meu sentimento favorito no mundo, quando elas param de brigar e gradualmente diminuem da ansiedade elevada até uma parada completa. Às vezes, juro que posso sentir os batimentos cardíacos delas enfraquecerem. Caramba, eu amo tanto isso. Assim que terminei com ela, peguei-a no colo. Lembre-se, não precisava me preocupar com sangue naquela noite em particular. E joguei a cabeça dela na lixeira. Ela caiu lá dentro com um baque mais alto do que eu esperava. Mas o que eu esperava ainda menos era o suspiro que ouvi em resposta. Alguém estava escondido atrás da lixeira. Não tenho muito orgulho de admitir que estava com medo. Quero dizer, quem quer ser pego? Eu, com certeza, não quero. Você entende, não é? Eu tinha minha faca pronta, caso precisasse usá-la novamente. E então, lentamente, me arrastei para ver quem era a testemunha. E lá estava ele, um garotinho fantasiado de palhaço. Ele me disse desde então que tem 10 anos. Mas caramba, se eu não achava que ele era uma criança ou algo assim. Um pouco baixo para a idade dele, não é? Bem, agora eu me arrependo, mas é claro que lati para ele. Exigi saber o que ele estava fazendo escondido atrás daquela lixeira. O que ele disse quase me surpreendeu. Você sabe o que ele disse? Ele disse que estava procurando especificamente por mim. O que você acha disso? Naturalmente, perguntei a ele do que diabos ele estava falando. E ele explicou que você e o pai dele o fazem assistir ao noticiário todas as noites. Porque, nas palavras dele, vocês querem que ele seja inteligente. Bem, deixe-me dizer uma coisa. Você com certeza realizou seu desejo. Ele disse que tinha visto algumas notícias sobre o cara que continua matando pessoas e então queria vir me encontrar. Ele escolheu o Halloween para fazer isso porque foi a primeira vez que você o deixou sair sozinho. Ele sabia que eu gostava principalmente de prostitutas e até percebeu os tipos de ambiente onde gosto de fazer isso. Foi assim que ele soube que deveria esperar por mim atrás de uma lixeira na parte mais merda da cidade. Viu? Garoto esperto. Claro, perguntei a ele por que ele queria me encontrar. Agora, isso que você está prestes a ler é extraordinário. Honestamente, me sinto até sufocado. Achei que estava além desse tipo de sentimento, mas seu garotinho notável, você sabe o que ele me disse? Ele disse que eu o inspirei, que o meu trabalho o excitava. Ele me disse que seu sonho era ser igual a mim. Como eu poderia simplesmente dizer não a isso? É claro, eu admito, eu estava totalmente preparado para matá-lo. Mas quando eu ouvi essas palavras e eu vi a sinceridade naqueles olhinhos dele, eu sabia que isso era algo que eu não poderia simplesmente jogar fora. Então, coloquei o pequeno time sob a minha maldita proteção. Embora, é claro, ele odiasse que eu o chamasse assim. Você sabe como ele é. Ele superou todas as minhas expectativas e passou em todos os testes que eu fiz com louvor. É incrível a rapidez com que ele conseguiu sua primeira morte. Nunca esquecerei a expressão em seu rosto quando ele cortou o peito daquela mulher. Era o rosto de alegria pura e não adulterada. Eu nunca estive tão orgulhoso. Ah, isso não é tudo. Ele está melhorando a cada dia. Na verdade, ele começou a sair sozinho agora. É onde ele está essa noite. Resolvi tirar a noite de folga para escrever essa cartinha para você. Mal posso esperar que ele volte e me conte tudo sobre quem ele conseguiu encontrar e o que decidiu fazer com eles. Ele é incrivelmente criativo. Então, Sra. Chalmers, por favor, não se preocupe. Timothy, como você pode ver, está completamente protegido de qualquer pessoa ou coisa que possa tentar prejudicá-lo. Mas se eles estão a salvos ou não do Timothy, bom, é essa a questão agora, não é? Sinceramente, o cara que continua matando pessoas.
Só pra fechar a noite. Boa, gente. Um assassinato, um abuso, um serial killer. Um pouquinho de misoginia aqui, né? Parece que tá incrustada no terror. Ah, sim, essa é uma parte muito bosta, né? Tá aí, a gente lida com isso. É, não podia faltar o gore depois do último episódio, né? Vocês pediram e nós atendemos. Uh, então, feliz mês do Halloween, né? É isso aí, pessoal. Curtam bastante com responsabilidade. Não matem pessoas. Por favor, não matem pessoas, nem abusem de crianças. E nem sejam misóginos. Mas é isso aí. É isso aí. Bebam água, coloquem água para os seus cachorros. E lembrem-se, cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau.